Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, nessa aula vamos aprender um pouco sobre o juros simples e o montante simples. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esses conceitos, fique comigo até o final dessa aula e após a vinheta daremos início à apresentação da nossa aula. Juros simples. Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado a um banco, ela paga uma compensação pelo tempo que fica com a quantia emprestada. Às vezes, quando se compra uma mercadoria à prestação, paga-se um acréscimo pelo tempo correspondente ao número de prestações. Quando alguém aplica dinheiro em um banco, recebe uma compensação pelo tempo em que está emprestando a quantia ao banco. Essa compensação ou esse acréscimo a que estamos nos referindo se chama juro e corresponde sempre a uma porcentagem do valor do empréstimo ou da compra. Assim, podemos dizer que toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamada de juro. É chamada de juro. Quando falamos em juro, devemos considerar. O que a gente deve considerar aí quando a gente fala sobre o juro? O dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado chama-se capital. Tem em alguns livros ou em alguns exercícios que esse capital é chamado de principal. Chamado de principal. E será representado pela letra P. Aqui, o capital será representado pela letra C. A taxa de juros, perdão, a taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel desse dinheiro chama-se taxa de juro. E a nossa taxa de juro será representada por I, taxa de juros. O total que se paga no final do empréstimo, onde é concebido aí o capital mais o juro, é chamado de montante. E esse montante será representado pela letra M. Com isso, nós temos duas aplicações. A aplicação com a relação do juro simples e a aplicação com a relação do montante simples. A relação do juro simples é dado por juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Esse período é o tempo de aplicação. É o tempo. E esse tempo, ele pode estar em anos, meses, dias, semestre, etc. Né? Bom, a taxa percentual, ela sempre é indicada por 100, né? Por cento. Então, tem livros
didáticos que apresenta essa relação já dividindo por 100, e aí a taxa só é indicada aqui em seu valor absoluto. Por exemplo, se tem uma certa aplicação de 12% ao ano, e nessa indicação da taxa só admitimos o 12, porque o símbolo de porcentagem, que indica por 100, nós já temos o por 100 aqui na relação. Bom, essa então é a relação de juros simples. Logo, percebe que precisamos de três dos valores das três condições. Precisamos do capital, da taxa e do tempo de aplicação para nós determinarmos os juros. Porém, se nós tivermos os juros, o capital e a taxa, nós conseguimos determinar o tempo de aplicação. Se nós tivermos os juros, o capital e o tempo, nós determinamos a taxa. Se nós tivermos as informações de juros, da taxa e do tempo de aplicação, nós encontramos o capital. A outra relação é a do montante. E como foi dito na tela anterior, montante é igual ao capital mais os juros da aplicação. Como os juros nós já sabemos que é capital vezes a taxa vezes o período, nós conseguimos aqui deixar tudo em função do capital, da taxa e do período. Mais os juros, então, é capital vezes a taxa vezes o período. Uma primeira observação: nessa relação do montante, nós não vamos usar o 100 da mesma forma que tem nessa primeira relação de juros. Não vamos. Com isso, na fórmula, na relação do montante, a taxa ela tem que ser na sua forma decimal de representação. Ou seja, igual o exemplo que eu dei anterior, se temos uma taxa de 12% ao ano, aqui na relação de montante, nós vamos utilizar a sua representação decimal, 0,12. Ok? Volto a dizer que na relação dos juros, nós utilizamos o valor absoluto, 12, porque esse 12 será dividido por 100 aqui, já com a fórmula estabelecida. Na relação do montante, essa taxa aí, ela tem que ser indicada na forma decimal. Bom, continuando aqui a nossa dedução, a nossa escrita, né, da relação, se temos aqui o capital, que é evidente, tanto nessa primeira parcela quanto nessa segunda, colocamos em evidência, transformando aí essa adição num produto. Com isso, C de capital dividido por C, que foi colocado em evidência, resulta em 1, mais C vezes I vezes N dividido por C, cancela esse C aqui, resta então taxa vezes o período, ou seja, I vezes N. Pronto. Então, temos a relação de montante, que é igual ao capital vezes 1 mais IN. Vale lembrar que, numa situação problema onde desejamos encontrar o montante, temos que ter aí o capital informado
a taxa de aplicação e o período de aplicação. Fazemos primeiramente a multiplicação, depois o que está entre parênteses, por último multiplicamos o capital. Ok? Então essas duas relações é o que vamos utilizar na aula de hoje. A relação que indica o juro e a relação que indica o montante. Ok? Então, essas duas relações. Continuando aqui, temos a primeira situação problema. Regina vai a um banco e faz um empréstimo de R$ 12.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual é a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que Regina terá que pagar no fim desse empréstimo, Então, fizemos a leitura breve do enunciado, agora a gente tem que destacar aqui os valores e as informações que vão nos ajudar a resolver essa situação problema. Perceba que esse 2.000, aliás, esse 12.000 é o capital, é o valor pedido, emprestado do banco. Esses 3 meses é o período de empréstimo, 3 meses. Há uma taxa de juro, então, esse 2,7 ao mês é o I. Aí vem a pergunta, o comando da questão. Na verdade, são duas perguntas. Qual a quantia que Regina, que ela deverá pagar de juros? É a primeira pergunta. E qual o total? Qual o total que Regina deverá pagar no final do empréstimo? Se é no final, então esse total é o montante. Então, essa questão deseja saber qual é os juros que Regina pagou pelo empréstimo de 12.000 e qual é o total do dinheiro que ela vai ter que devolver para o banco. Ou seja, o banco disponibilizou para ela uma certa quantia em dinheiro e ao final de 3 meses ela vai ter que devolver para o banco não somente aliás, não somente os 12.000, mas uma renda, né? Esse dinheiro ela devolve para o banco um valor a mais. É como se fosse um aluguel dos 12.000 que ela pegou emprestado. Bom, com isso, nós temos aqui que o capital é de 12.000 reais, num período de aplicação de 3 meses, há uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Uma observação: período de aplicação e a taxa de juro tem que estar na mesma unidade de medida de tempo, tá? Período em meses, taxa também ao mês. Período em anos, taxa ao ano. Período ao dia, taxa ao dia. E assim sucessivamente. Então, a primeira coisa, vamos aqui, juro igual ao capital de 12.000 vezes a taxa de 2,7 vezes o período de 3 meses. Isso dividido por 100. E observe aí o porquê de utilizar esse por 100 aqui embaixo. Geralmente, na grande maioria dos casos, a gente consegue simplificar. Em cima e embaixo, os dois zeros, porque a gente está dividindo 12.000 por 100, ok? Por que eu posso já fazer essa simplificação? Porque no numerador aqui, nós temos multiplicações. Então, a gente já pode simplificar. Essa divisão por 1 aqui, esse 1 aqui, já não vai interferir mais no resultado. Sobrou, então, para nós
juro igual a 120 vezes 2,7 vezes 3. Bom, agora nós temos aqui uma multiplicação de três fatores. Como a multiplicação ela é comutativa e associativa, podemos efetuar esse produto, essa multiplicação, da forma que acharmos melhor. Ou seja, podemos multiplicar 120 vezes 2,7, o resultado vezes 3, ou podemos multiplicar 120 vezes 3, o resultado vezes 2,7, ou ainda podemos multiplicar 2,7 vezes 3, o resultado vezes 120. Tá? A forma não importa, porque a multiplicação ela é associativa. Tá? Bom, eu vou multiplicar esses dois números. Mas observe, 27 vezes 12. Acompanhe essa multiplicação comigo, que você já vai entender o porquê de multiplicar dessa forma. Bom, 2 vezes 7 é 14. 14 sobe 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Pronto, multiplicamos a unidade 2. Anulamos aqui a unidade, porque vamos multiplicar agora a dezena 1. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 2 é 2. E agora nós somamos aqui 4. 5 com 7 dá 12. 12 sobe 1. 1 mais 2, 3. Pronto. Então, nós encontramos aqui 324. Vou escrever aqui maior, 324. Agora, acompanhe comigo. Não é 12, e sim 120. Então, esse zero, ele cai ao lado do 4. Como tem a minha câmera aí, eu vou colocar ele aqui, ó, o zero do 120, ao lado do 4. Pronto, ao lado do 4. Não é 27, é 2,7. Observe que tem uma casa após a vírgula. Então, colocamos aqui uma casa após a vírgula e ajustamos aí o resultado final. É claro que 324,0 é igual a 324 do mesmo modo. Agora, esses 324 tem que ser multiplicado por 3. Bom, multiplicando por 3, deixa eu apagar aqui esse número aqui. Vou apagar essa multiplicação. Pronto. E agora, multiplicamos aí 324 por 3. 3, 6, 9, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 vezes 3, 9. Com isso, os juros obtido é 972 reais. O que esse valor significa? A Regina, quando foi ao banco e pediu aí 12 mil reais emprestado e disse que eu quero pagar em 3 meses, o gerente disse a taxa de juro é de 2,7% ao mês. Ok? Então, significa que ao final dos 3 meses ela vai pagar a mais, né? Além dos 12 mil emprestados, ela vai pagar mais R$ 972 para o banco. É claro que essa questão, essa situação problema, ela é uma questão ilustrativa para apresentar aí as relações de juros e montante simples, porque o banco ele não faz empréstimo a juros simples. O banco, os bancos, né, as instituições financeiras que são autorizadas a fazer empréstimo, são juros compostos, tá? São juros sobre juros. Assunto
para os próximos anos aí do ensino fundamental. Especificamente, 9º ano, acredito eu, né? Bom, a primeira pergunta, então, foi respondida. Qual é o juro que Regina vai ter que pagar? R$ 972. Como tem a próxima pergunta aqui, né? Qual é o total que Regina deverá pagar? O total é chamado de montante. E aqui, nessa situação problema, nós não vamos usar a relação de montante, que é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o período. Nós não vamos utilizar. Por quê? Por que nós não vamos utilizar? Pelo fato de já termos encontrado os juros. E aí, a relação capital mais juros já é suficiente. Então, o total que Regina vai ter que devolver ao banco é igual aos 12.000 que ela pediu emprestado, mais os 972 de juros. Pronto. Agora, somando 12.000 mais 972, ela terá que devolver um montante de 12.972. Isso coube reais. Pronto. Resolvido a primeira situação, problema. Vamos aí para a segunda situação, problema. Vou ajustar minha tela aqui. Uma aplicação feita durante 2 anos. Opa, já fazendo a leitura durante 2 anos, nós temos aqui, então, o N, que é o período de aplicação, a uma taxa, encontramos aqui, então, o I, a uma taxa de 12% ao ano. Rendeu. Se rendeu, foi os juros. Rendeu R$ 1.800 no juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Quantia aplicada é o capital. Ok? Então, essa situação problema deseja saber qual é o capital investido, aplicado, num tempo de 2 anos. Num tempo de 2 anos, deixa eu ajustar esse tempo de 2 anos, a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Tempo na mesma unidade de medida aqui da taxa, ano e ano. Bom, agora sabemos também os juros, né? R$ 1.800. R$ 1.800. A relação de juros é juros igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Isso tudo dividido por 100, sem problema. Agora, substituímos aí. Os juros nós já conhecemos, né? Que é 1.800, já foi dado aí no enunciado, 1.800 igual. O capital é o que a gente deseja descobrir. A taxa de 12% num tempo de 2 anos. Isso dividido por 100. Bacana. Olha só, eu não tenho como simplificar esses 2 zeros aqui, depois do igual, com esses 2 zeros aqui, que vem depois do igual, né? Antes do igual e depois do igual. Não posso fazer essa simplificação. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é multiplicar 1.800 por 100, tá? Ou se não, multiplicar 12 vezes 2, que dá 24. 24 dividido por 100 dá 0,24. Ou se não, podemos proceder à simplificação dos valores. Pelo fato
dessa expressão ser uma equação de primeiro grau, temos aí o princípio da igualdade, um valor desconhecido, então é uma equação de primeiro grau. Então podemos fazer as simplificações. Como que a gente vai fazer essas simplificações? Acompanhe comigo. Observe que eu posso dividir o 1.800 por 2. Eu posso dividir o 1.800 por 2. Tem mãe aqui pedindo, mandando mensagem, não vou responder agora, depois da aula eu respondo. Bom, então esses 1.800 dividido por 2 dá 900. 900. Aqui é 1. Né? 2 dividido por 2 é 1. Pronto, simplificamos. Vamos ajustar aqui. Vamos fazer a simplificação passo a passo para que você consiga entender. Capital vezes, agora 12 vezes 1 é 12. E continua dividido por 100, sem problema nenhum. Você pode observar se o 900 é divisível por 12. Você pode observar se 900 tem uma divisão exata. Ou seja, se você consegue dividir 900 por 12. Tá? Se você fizer essa divisão, você vai fazer essa divisão, né, de 900 por 12, vai dar 75. 75. E aqui vai dar 1. Observe como a expressão está ficando cada vez mais simples. 75 é igual a C, que é o capital, vezes 1 é o próprio C. E esse C ele está dividindo por 100. Olha como ficou mais simples. Observe que essa equação aí, 75 igual a capital dividido por 100, se num lado da equação o valor divide, quando ele vai para o outro lado da equação, esse valor ele é multiplicado. Logo, acarreta que o capital vai ser igual a 75 vezes 100. 75 vezes 100. E multiplicar por 100, por 10, por 100, por 1000, basta acrescentar no outro número a quantidade de zero. Logo, o capital aqui investido foi 75 vezes 100, que nada mais é do que 7.500 reais. Então, qual foi a quantia aplicada? A quantia foi de 7.500 reais. 7.500 reais. Tranquilo? Então perceba que o que eu disse inicialmente, lá quando foi apresentado a relação de juros, se a gente tem capital, a taxa e o período, nós encontramos o juro. Nessa segunda situação problema, observe que nós tínhamos o juro, tínhamos a taxa e o período, nós acabamos de encontrar o capital aplicado. Terceira situação problema, qual foi o capital que, novamente, qual foi o capital? Então, aqui é o C que desejamos aí encontrar, que foi aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, isso aqui é o I. Rendeu, se rendeu, rendeu o juro em um trimestre. Então, um trimestre é igual a 3 meses. Por que eu já estou fazendo essa convenção, né? Essa troca? Por conta dessa unidade de medida que está ao mês, ok? Que está ao mês. Então, vamos destacar aqui. O capital nós não temos, é o que a gente deseja encontrar. A taxa é
de 2% ao mês, num tempo de 3 meses, porque é um trimestre. Observe que taxa e tempo na mesma unidade de medida de tempo e os juros encontrado aqui de R$ 90. R$ 90. Tranquilo? Vamos lá para a nossa fórmula, para a nossa relação, onde o juro de R$ 90 equivale a um capital investido, que a gente vai descobrir, uma taxa de 2%, num tempo de 3 meses, e isso dividido por 100. E é claro que vamos aqui já simplificar, vamos dividir o 90 por 2, que vai dar 45, e 1 aqui. Tá? Bom, então 45 é igual ao capital vezes 1, capital ainda, vezes 3, que está no final, dividido por 100. Observe que 45 é divisível. 45 é divisível por 3. Tá? 15, 30, 45. Então, vai dar 15. E aqui vai dar 1. Continuando aqui, então, esse 15, ele é igual, aqui é 100, né? Não é 10, é 100. Capital vezes 1 é o próprio capital, que dividido por 100. Observe que o 100, num lado da equação, quando ele vai para o outro, ele tem que multiplicar. Logo, o capital vai ser igual a 15 vezes o 100. 15 vezes 100 é igual a 100, aliás, é igual a 1.500. R$ 1.500. Então, o capital foi de R$ 1.500. R$ 1.500. Muito tranquilo essa questão. R$ 1.500. A terceira situação problema, envolvendo aí a relação de juros simples. Bom, quarta situação problema, qual o valor do montante? Observe que já começa perguntando sobre o montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicados a juros simples, é o conceito que a gente está aprendendo hoje, a uma taxa mensal de 2%. Então, aqui tem o nosso I durante. Esse durante é o N. Durante 10 meses. Taxa mensal, período em meses. Tranquilo. Capital, então, é igual a 1.200, que já foi destacado ali no enunciado, com uma taxa de 2% ao mês, num período de aplicação de 10 meses. De 10 meses, novamente, taxa e período. E pergunta aí qual é o montante. Observe que a gente tem duas possibilidades de resolver essa situação problema. Duas possibilidades. Ou a gente encontra os juros, tá? Com a fórmula juros igual a capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100. Depois a gente pega esses juros e somamos em 1.200. Aí encontramos o montante. Tá? Então, fórmula dos juros, encontra os juros. Outra operação de adição, você vai somar aí o capital com juros. Resolvido. Ou se não, de maneira que podemos utilizar aí a relação do montante que a gente viu inicialmente, que é igual ao capital vezes a taxa, aliás, vezes 1 mais a taxa vezes o período.
E aí, observa só. Temos o capital, que é 1.200. Temos a taxa, que é de 2%. Temos o período, que o período foi período de aplicação aí de 10 meses. Então, se aplicarmos aqui essa relação, já encontramos a resposta, que é o montante, que é o que o exercício pede. Então, montante é igual a 1.200 vezes 1 mais o I. Agora, observação, porque essa taxa percentual ela tem que ser representada na sua forma decimal. Então, 2% é a mesma coisa que 2 por 100. 2 por 100 é igual a 2 centésimos. Eu leio essa fração como 2 centésimos. E a sua representação decimal também é lida como 2 centésimos. 0,0, aqui a gente tem décimos e aqui a gente tem centésimos. 2 centésimos. Então, 0,02 vezes 10. Cuidado, porque numa expressão numérica, vamos excluir aqui o m aqui, né? A partir de 1.200 até 10, nós temos aqui uma expressão numérica. Pede que resolvemos primeiramente o que está dentro do parênteses. E dentro do parênteses, nós temos uma multiplicação que ela tem prioridade. Tá? É resolvida primeiro do que a adição que está apresentada aqui. Bom, com isso, nós ficamos aqui com o montante. Montante, então, é igual a esse 1.200, que é o capital, vezes o 1, que nós só vamos utilizar depois, mais, ao multiplicar aqui 2 centésimos por 10, basta deslocarmos a vírgula aqui para a direita e aí a gente fica com 0,2, 2 décimos, ok? Bom, olha aqui para você acreditar. Vamos multiplicar por 10 aqui. Ó. Esse zero cai, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Como tem duas casas decimais, duas casas decimais, a vírgula vem aqui. 0, 0. Tem muito zero aqui. Esse zero à esquerda a gente pode arrancar fora. 0,20 e 0,2 é a mesma coisa. Logo, temos aqui 0,2, que agora sim somamos com 1. 0,2 somado com 1 é 1,2. Então, montante é igual a 1.200 vezes 1,2. Vamos multiplicar agora, né? 1.200 por 1,2. Observe aqui, ó. A gente pode multiplicar 12 vezes 12. Uma multiplicação prática. Se você recordar lá do sexto ano, a potenciação, ou seja, o quadrado do 12 é 144. Ou seja, 12 vezes 12 é 144. Acompanhe aqui, ó. 2 vezes 2. Deixa eu ajustar esse traço aqui, porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Anulou a unidade, porque você vai multiplicar agora a dezena 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somamos aqui 4. 2 mais 2, 4. E abaixamos o 1 aqui. Percebe que deu 144. Mas não é 12, e sim 1,2. Não é 12 aqui embaixo, e sim 1.200. Esses dois zeros, ele cai aqui no resultado, ok? Cai no resultado os dois zeros do 1.200. Como temos uma casa após a vírgula, acrescentamos uma casa
após a vírgula, também no resultado por conta da multiplicação com o número decimal. Com isso, chegamos ao resultado final, que o montante, vou colocar aqui ao lado, que o montante é igual a R$ 1.440. Pronto. Resolvido aí a situação problema 4. Agora utilizando a relação do montante. Tranquilo? Questão de aplicação de fórmula, nada mais de aplicação de fórmula e interpretação do enunciado para você separar ali as informações que irão auxiliar na resolução do problema. Situação 5. Um capital de R$ 5.000. Pronto, encontramos aqui o C de capital. Foi aplicado a uma taxa, essa taxa é o I, 3% ao mês. Então, temos aqui o I, a taxa percentual durante. Se é durante, é um tempo, né? Um tempo N de 12 meses. Determine o valor dos juros produzido e do montante final. Ok? Bom, vamos aqui, capital 5.000, capital 5.000. Temos aí a taxa de 2, aliás, a taxa de 3% ao mês, durante um período de 12 meses. Um período de 12 meses, taxa e período conversando aqui, deseja encontrar os juros e o montante. Pronto. Tranquilo. Olha só, juros, então, é o capital, que é 5.000, vezes a taxa de 3%, vezes o 12, é 12 meses, isso dividido por 100, Observe aqui, ó, que já podemos dividir 5.000 por 100, simplificamos, sobrou então 50, esse 1 aqui de baixo não vai mais influenciar no resultado final, então temos os juros igual a 50 vezes 3 vezes 12. Com isso, juros igual. Multiplicamos aí. 5 vezes 3, 5, 10, 15. 5, 10, 15. Como tem o zero do 50, 150 vezes 12. Observe, então, que a gente pode fazer a multiplicação de 15 vezes 12. Ou de 12 vezes 15, que é a mesma coisa. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Anulamos aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 1 vezes 1 é 1. Somamos esse resultado, 0. 5 com 3, 8. Caiu 1 aqui. Porém, a multiplicação não refere aí ao fator 15, sim ao fator 50. 150. Cai esse zero aqui no resultado. Pronto, o 12 é o 12 mesmo, então temos aí R$ 1.800 de juros. R$ 1.800 de juros. Bom, agora a outra pergunta, na verdade, está numa única pergunta, né? Pede os juros e o montante. Vamos resolver aqui, lembrando do montante, que ele é igual à soma
do capital com o juro obtido, tá? Então, o capital é de 5 mil. 5 mil mais os juros, que foi de R$ 1.800. 1.800. Ou seja, montante de R$ 6.800. R$ 6.800. Pronto. Resolvemos aí a situação, problema de número 5. Ok? Bom, vou aproveitar essa situação, problema, e vamos resolver esse montante, primeiramente, como se nós não tivéssemos aí resolvido, primeiramente, os juros. Tá? Então, opa, piscou aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar somente essas informações aqui. Consigo. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos para uma tela limpa. Pronto. Veja bem. Vou ajustar ele aqui para cima, fica melhor aí. Na tela anterior, nós iniciamos o cálculo com a relação dos juros. Ok? Agora, a gente vai iniciar pelo montante. Um capital de 5 mil vezes 1 mais a taxa é de 3%. Então, a gente tem que ficar esperto que a representação tem que ser na sua forma decimal. Então, 3% é 3 por 100, ou seja, 3 centésimos. Temos aqui 3 centésimos, 0,03, vezes o tempo, que foi são 12 meses, né? 12 meses. Tranquilo. Obrigatoriamente, temos que realizar a multiplicação. Então, ó, observe. 12 vezes 3. 6. 3 vezes 1, 3. Senhor, mas não é 12 vezes 3, e sim 12 vezes 0,003. Observe que tem duas casas após a vírgula. Coloca a vírgula, depois dessa vírgula, as duas casas decimais, porque na multiplicação com números decimais nós temos que acrescentar a quantidade total apresentada de casas decimais nos números. Acrescentamos um zero aqui, pronto, resolvido. 0,36, então, 5 mil vezes 1 mais 0,36. Com isso, já podemos somar aqui, né, com 1, esse 0,36 com 1. Então, o montante é o capital, que é 5 mil, vezes 1,36. 1,36. Bom, agora é só multiplicarmos aqui esses 5 mil vezes 1,36. Então, preste atenção aqui no modo prático. Ó. 136 a gente vai multiplicar por 5 somente. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vão 3. 5, 10, 15. 15 com 3 dá 18. 18 sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Bom, como não é 5 e sim 5 mil, eu tenho que acrescentar no resultado os 3 zeros dos 5 mil. Como não é 136 e sim 1,36, observe que tem duas casas decimais aqui. Acrescentamos aqui, então, duas casas decimais e temos um montante de 6.800. 6.800, como nós já havíamos calculado lá, somando 5 mil com 1.800 de juros. Então, o montante é igual a 6.800 reais, né?
Aí você deve estar se perguntando, agora eu vou ter que usar a relação dos juros para encontrar os juros? Não há necessidade. Por que não há necessidade? Se nós sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros, tá? E agora eu quero encontrar esses juros, eu tenho que pegar esse C e mandar para o outro lado da equação, tá? Porque isso é uma equação. E ele vem com um sinal trocado. Se aqui ele é positivo, do outro lado da equação ele fica negativo. Com isso, juros, para descobrirmos os juros nessa situação, né? Nós vamos ter que fazer, então, a subtração do montante, né? Menos o capital. Montante menos o capital, nós temos os juros. Ou seja, os juros, então, vai ser o montante de 6.800 que nós encontramos aqui, menos o capital de 5.000. Com isso, os juros de R$ 1.800, como nós já havíamos encontrado utilizando a relação dos juros. Tranquilo? Bom, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você que ficou aqui comigo até o final dessa aula, valeu, muito obrigado. Espero que você tenha entendido e te espero na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!